Imagine que você está deitado em uma colina escura, sob um céu estrelado que se estende como um vasto oceano de luzes distantes, sussurrando segredos antigos. O vento leve carrega o eco distante de galáxias girando, e você sente, no fundo do peito, uma curiosidade que arde como uma chama eterna. E se o mundo que tocamos, com suas montanhas sólidas e oceanos profundos, não fosse mais do que uma ilusão delicada, projetada de uma superfície invisível? Essa ideia, que ecoa como um sussurro cósmico através dos tempos, é o princípio holográfico, uma das conclusões mais surpreendentes e logicamente impecáveis da física moderna. Não é uma fantasia saída de um livro de ficção científica, mas uma dedução inevitável, nascida das leis rigorosas da termodinâmica aplicada aos buracos negros. O universo que percebemos em 3 dimensões, com sua aparente solidez, pode ser apenas uma manifestação de dados armazenados em uma interface de dimensão inferior, como uma tela que projeta sombras dançantes de uma realidade mais profunda. Esse conceito surgiu dos esforços incansáveis para unificar a gravidade com a mecânica quântica, sugerindo que a informação do universo não cresce proporcional ao seu volume espacial, mas à área da superfície que o delimita. É como se o cosmos invertesse nossa intuição cotidiana. Em vez de um vasto espaço cheio de matéria, imagine um tapete invisível onde cada fio quântico tece a curvatura do vazio, revelando segredos em ambientes extremos de gravidade, como os buracos negros. Esses objetos, longe de serem monstros vorazes que engolem tudo sem deixar rastro, são laboratórios naturais onde a gravidade e a mecânica quântica colidem de forma direta, como ondas furiosas batendo em uma rocha ancestral. Desvendando mistérios profundos sobre a natureza da informação e do espaço-tempo. São portais para um tecido invisível, onde o zumbido quântico ecoa como uma sinfonia cósmica, convidando-nos a questionar: o que realmente existe além do que vemos? Em objetos comuns, à medida que as dimensões crescem, a quantidade de informação, medida pela entropia, aumenta proporcional ao volume. Pense em uma biblioteca maior abrigando mais livros, ou em um disco rígido de maior capacidade guardando mais dados, de maneira análoga. No entanto, os buracos negros violam radicalmente essa intuição. Nos anos 70 do século passado, Stephen Hawking e Jacob Bekenstein descobriram que a entropia de um buraco negro não é proporcional ao seu volume, mas exatamente à área do horizonte de eventos. Isso implica que toda a matéria e informação que cai em seu interior não desaparecem no nada, mas são registradas bit por bit na superfície bidimensional do horizonte, como uma película holográfica que codifica um objeto tridimensional. Esse fenômeno oferece o primeiro indício de que o espaço tridimensional pode não ser a realidade basal, levantando questões profundas sobre os limites da informação. Há um limite absoluto para a quantidade de informação que pode ser armazenada em uma região espacial, determinado não pelo volume, mas pela área superficial circundante, conhecido como limite de Bekenstein, que age como uma barreira cósmica onde a densidade informativa se condensa em um véu quântico impenetrável. Visualize empilhar dispositivos de armazenamento em uma área limitada, aumentando continuamente a densidade informativa. À medida que essa densidade cresce, a massa e a energia associadas inevitavelmente aumentam, até o ponto em que a região não resiste à sua própria gravidade e colapsa, formando um buraco negro. No instante em que o buraco negro se forma, toda a informação interna se transforma em entropia correspondente à área do horizonte de eventos. A natureza, assim, não permite armazenar informação infinita em uma área finita, e esse ponto limite se manifesta como colapso gravitacional, como se o universo impusesse um código ético à acumulação de conhecimento, lembrando-nos que o excesso de segredos curva o espaço até rompê-lo. Esse processo revela que a informação é um elemento fundamental do universo, ao par da matéria e da energia, e que a gravidade em si está intimamente ligada à distribuição da informação. O princípio holográfico emerge principalmente para preservar a unitariedade da mecânica quântica, um princípio cardeal segundo o qual a informação nunca pode ser destruída. No entanto, a teoria da radiação de Hawking, anunciada por Stephen Hawking, que prediz que os buracos negros emitem radiação e evaporam gradualmente, gerou um conflito aparentemente insuperável. Se um buraco negro evapora completamente, para onde vai a informação que havia caído nele? Esse é o núcleo do paradoxo da informação, um enigma que ressoa como um eco quântico no vazio eterno,
evocando uma sensação de mistério que nos faz pausar e contemplar a fragilidade de nossas certezas. Se a informação desaparecesse com o buraco negro, isso minaria as bases da mecânica quântica. O princípio holográfico surge como salvador que resolve esse paradoxo. Se a informação não está no interior do buraco negro, mas codificada na superfície do horizonte de eventos, então durante a evaporação, a radiação pode transportar essa informação de volta ao universo. Assim, embora no espaço tridimensional a informação pareça perdida, na superfície bidimensional de confim ela se preserva, mantendo a coerência das leis físicas, como um manuscrito antigo que, embora queimado em seu volume, persiste nas sombras projetadas em suas bordas. Sobre esse fundo teórico, o modelo que realiza matematicamente o princípio holográfico de maneira mais perfeita é a correspondência Anti-de Sitter, teoria de campos conformes. Proposta em 1997 por Juan Maldacena, essa teoria demonstra que uma teoria gravitacional dentro de um espaço Anti-de Sitter a 5 dimensões é matematicamente equivalente a uma teoria de campos conformes na superfície de confim a 4 dimensões. Aqui, o espaço Anti-de Sitter representa um universo com curvatura negativa, similar a uma cela de montaria, diferente do nosso cosmos, enquanto a teoria de campos conformes é um tipo de teoria quântica de campos sem gravidade, um duo que dança em dimensões ocultas, revelando simetrias profundas que ecoam como uma melodia harmoniosa no tecido da realidade. O aspecto mais surpreendente dessa correspondência é que a física de um espaço de dimensão superior com gravidade pode ser traduzida perfeitamente na física de uma superfície de confim de dimensão inferior sem gravidade. Isso sugere com força que a gravidade não é uma força fundamental, mas um fenômeno emergente das interações quânticas na superfície de confim. Assim como os pixels de uma tela bidimensional se combinam para criar a ilusão de profundidade em uma imagem tridimensional, as informações quânticas na superfície de confim se entrelaçam e interagem para produzir a gravidade e a estrutura geométrica do espaço interior, tecendo um véu de realidade a partir de fios invisíveis. Na correspondência Anti-de Sitter, teoria de campos conformes, um ponto particularmente fascinante é a dualidade entre interações fortes e débeis. Quando a teoria de campos quânticos na superfície de confim apresenta interações muito fortes, tornando os cálculos impossivelmente complexos, a teoria gravitacional correspondente no espaço interior é caracterizada por interações débeis, facilmente descritíveis matematicamente. Vice-versa, quando a gravidade interior se torna forte e forma um buraco negro, isso corresponde a um estado térmico a alta temperatura na teoria de campos na superfície, um equilíbrio delicado que reflete o pulso térmico do cosmos. Dessa maneira, as propriedades termodinâmicas do buraco negro são explicadas perfeitamente pelo movimento estatístico das partículas na superfície de confim. Isso fornece uma prova matemática decisiva da afirmação de Bekenstein e Hawking de que os buracos negros possuem estados microscópicos, cujo número é proporcional ao área do horizonte de eventos. O princípio holográfico não é uma mera discussão filosófica, mas uma ferramenta poderosa para calcular e prever fenômenos físicos complexos. Indo ainda mais além, a física moderna enfatiza que o espaço em si pode emergir do entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico é aquele fenômeno pelo qual duas partículas, por mais distantes que estejam, compartilham uma função de onda única e se influenciam instantaneamente, como almas gêmeas separadas pelo vasto oceano do espaço, mas conectadas por um laço invisível que transcende a distância. A fórmula de Ryuta-Kayanaji demonstra que a entropia de entrelaçamento quântico na superfície de confim é proporcional à extensão de uma curva mínima no espaço interior. Isso significa que a estrutura geométrica do espaço é determinada pelo grau de entrelaçamento da informação, como se o cosmos fosse uma rede neuronal onde cada nó quântico define as distâncias e as conexões, pulsando com a dança de partículas entrelaçadas. Quando o entrelaçamento é forte, o espaço se conecta estreitamente, mantendo distâncias curtas, mas quando se rompe, o espaço se separa, as distâncias se alongam ou podem até se dividir em universos completamente diferentes. Dessa perspectiva, o espaço-tempo não é um cenário fixo, mas um produto tecido da rede de informações quânticas, um tapiz vivo que pulsa com a respiração do universo. Até mesmo a hipótese R igual a EPR, que afirma que quando dois buracos negros estão entrelaçados quanticamente se forma uma ponte de minhoca entre eles, implica que o entrelaçamento quântico e os enlaces espaço-temporais são essencialmente o mesmo fenômeno.
No entanto, o desafio maior a resolver é que nosso universo não é um espaço anti-de Sitter. O universo observado mostra uma expansão acelerada, aproximando-se de um espaço de Sitter com constante cosmológica positiva. O espaço anti-de Sitter tem uma estrutura similar a uma caixa, com uma superfície de confim bem definida onde a luz pode chegar e regressar, enquanto o espaço de Sitter, devido à expansão, tem regiões observáveis limitadas. E a superfície de confim está no infinito ou relativa à posição do observador, um horizonte que se expande como um véu fugaz na noite cósmica. Portanto, aplicar diretamente o princípio holográfico, que tem sucesso no espaço anti-de Sitter, ao nosso universo acarreta dificuldades fundamentais. Como funciona a holografia em um espaço de Sitter e como emerge a dimensão temporal da informação são atualmente os frontes mais quentes da física teórica. Em nosso universo, o candidato mais provável para a tela holográfica é o horizonte cosmológico. À medida que o universo se expande de maneira acelerada, surgem regiões inalcançáveis mesmo para a luz, e esse confim é o horizonte cosmológico. Surpreendentemente, esse horizonte possui uma temperatura similar à do horizonte dos buracos negros e uma entropia proporcional ao seu área. Isso implica que mesmo a quantidade total de informação armazenável em nosso universo tem um limite, como um livro cósmico com páginas finitas que narram a história de tudo que existe. Se o inteiro universo é um gigantesco holograma, então todas as galáxias, as estrelas e nós mesmos poderíamos ser projeções de informações codificadas em algum ponto no horizonte cosmológico. Tal visão oferece uma perspectiva completamente nova para compreender as condições iniciais e o processo evolutivo do universo. O início do universo, explicado pela teoria do Big Bang, poderia derivar de valores iniciais de configuração da informação, e a expansão acelerada devido à energia escura poderia ser um fenômeno emergente de mudança na estrutura de entrelaçamento da informação. Um fluxo que se acelera como um rio que ganha força ao se aproximar de uma cascata invisível. Se aplicamos o princípio holográfico ao universo real, devemos buscar evidências observáveis. O candidato mais representativo são as traços sutis restantes na radiação de fundo cósmica. Se o espaço não é contínuo, mas composto de unidades mínimas de informação chamadas bits, a escalas muito pequenas poderiam emergir ruído ou padrões específicos derivados da pixelização do espaço. Isso é conhecido como ruído holográfico, e houve tentativas de detectá-lo com detectores de ondas gravitacionais ou interferômetros de precisão. Embora ainda não se tenha encontrado um sinal claro, com o avanço da tecnologia poderíamos nos aproximar de medições sensíveis à escala de Planck e confirmar a descontinuidade do espaço, como se estivéssemos escutando o sussurro granular do cosmos. Além disso, no padrão das ondas gravitacionais primordiais produzidas durante a rápida expansão inicial do universo ou nas estatísticas de distribuição das estruturas a grande escala, poderíamos encontrar efeitos de limitação da informação previstos pelo princípio holográfico. Nos anos recentes, por exemplo, em 2025, físicos da Universidade Estadual de Utah desenvolveram um novo teste do princípio holográfico, oferecendo um marco que vincula as teorias de gravidade quântica através de índices superconformais, fortalecendo a ponte entre mecânica quântica e relatividade geral, um avanço que ressoa como um eco matemático que une dimensões díspares. Ainda mais atual, enquanto nos aproximamos de 2026, o princípio holográfico forneceu uma nova estabilização nos modelos de energia escura. Pesquisadores da Universidade de Portsmouth, em 2024, refinaram modelos adicionando interações dependentes do tempo, corrigindo versões anteriores instáveis e propondo que a energia escura esteja ligada à energia de vácuo limitada no horizonte cosmológico. Isso explica a expansão do universo através dos confins informativos holográficos, derivando naturalmente a constante cosmológica, como se a escuridão em si fosse um código projetado dos bordos do observável. Além disso, em artigos recentes publicados no AR14, discute-se como o princípio holográfico impõe restrições sobre a gravidade quântica e os campos escalares de longa duração, por exemplo. Um estudo de pesquisadores brasileiros combina os confins do programa SVAMP com a holografia para definir teorias coerentes de gravidade quântica. Tais desenvolvimentos mostram que a holografia não só resolve paradoxos dos buracos negros, mas poderia também derivar candidatos para matéria escura de mecanismos holográficos. Um estudo de 2025 examinou a origem holográfico da matéria escura.
conectando-a à codificação informativa no confim do universo observável, sugerindo que a escuridão invisível é uma projeção de informação primordial. Em 2025, propôs-se matéria escura holográfica desde cutoff infravermelho, usando o corte Ricci para explicar a coincidência entre contribuições barionicas e não barionicas. Enfoques novos como a holografia celestial são igualmente emocionantes. Desenvolvida por Andrew Strominger em 2020 e ampliada em 2023 com a colaboração da Fundação Simons, essa estrutura aplica a holografia espaços-tempo assintoticamente planos, conectando as amplitudes de dispersão em espaços planos a 4 dimensões com funções de correlação de teorias de campos conformes no infinito nulo, oferece uma descrição holográfica mais próxima ao espaço Minkowski plano de nosso universo. Isso pode ser testado através de ondas gravitacionais, e detectores como o LIGO poderiam buscar efeitos de memória holográfica, por exemplo, interpretando as traços deixadas pelas ondas como informação holográfica, fazendo a ideia de que o universo seja um holograma mais acessível. Já que as evidências observáveis não são mais um sonho longínquo, mas um sussurro detectável no tecido gravitacional. Pensar na origem do universo em termos holográficos nos arrasta a um mistério que eriça a pele, similar ao profundo zumbido que sentimos na quietude da noite olhando as estrelas, uma rede de informação tecida em um silêncio cósmico. Se o tecido do espaço está feito de fios quânticos entrelaçados, cada respiração nossa é uma vibração dessa rede. A luz de galáxias distantes chega a nossos olhos como reflexão de códigos no confim. Essa ideia nos impulsiona além da realidade ordinária, acendendo nossa curiosidade. E se nossa vida fosse parte de um processo de elaboração informativa do universo? Não é niilismo, mas uma bela intuição sobre a unidade do cosmos. Gravidade, mecânica quântica e teoria da informação falam línguas diferentes para narrar a mesma verdade, e nos aproximamos dos princípios mais profundos da natureza. Essa ideia revolucionária, partida da superfície de um buraco negro, agora se expande para explicar o inteiro origem e estrutura do universo. Vivemos em um universo feito de informação, e decifrá-la é a história da física. O pensamento de que o espaço emerge da informação permite compreender rasgaduras espaciais ou pontes de minhoca como erros de elaboração informativa ou atalhos, portais que desafiam a linearidade do tempo. Agora estamos em uma encruzilhada. Veremos o universo como um vasto contenedor cheio de matéria e energia, ou como um gigantesco dispositivo de elaboração informativa. O princípio holográfico apoia a segunda visão. Se esse ponto de vista é correto, todas as leis físicas do universo são algoritmos de elaboração informativa, e nós somos entidades que emergem durante a execução de tais algoritmos. Isso não diminui o valor de nossa existência, ao contrário, nos liga profundamente à estrutura informativa basal do universo. O passo sucessivo é esclarecer como essas informações se entrelaçam para criar o fluxo temporal que experimentamos e a causalidade. Superando a correspondência anti-de-Sitter, teoria de campos conformes e completando um dicionário holográfico adequado ao nosso espaço de Sitter real, compreenderemos plenamente o design do universo. A teoria, para ser aceita como física rigorosa além de um simples jogo matemático, deve necessariamente fornecer evidências observáveis. Se o princípio holográfico influenciou as condições iniciais do universo, padrões estatísticos específicos deveriam permanecer como fósseis nas sutis desvios de temperatura da radiação de fundo cósmica. Se a quantidade total de informação está limitada ao área da superfície de confim, no espectro de flutuações a grande escala poderiam emergir cortes abruptos ou desvios da distribuição gaussiana, marcas indeléveis de um código cósmico finito. No entanto, dado que a humanidade pode observar só um universo, devido ao limite fundamental da variância cósmica, distinguir se as anomalias nos dados são provas da holografia ou simples coincidências estatísticas acarreta grandes dificuldades. Para superar isso, a astrofísica moderna progride para análises cruzados da polarização em modo B deixada pelas ondas gravitacionais primordiais ou dos efeitos de lente gravitacional débil que distorcem a distribuição das galáxias. Se a radiação de fundo cósmica, a distribuição de estruturas a grande escala e os dados de lente gravitacional mostram independentemente os mesmos sinais de limitação informativa, isso não será simples ruído instrumental ou contaminação por poeira, mas uma prova decisiva da natureza fundamental do espaço-tempo, uma descoberta que iluminaria o cosmos como um farol na escuridão quântica.
Na Terra, continuam os intentos de detectar diretamente o ruído holográfico derivado da pixelização do espaço com interferômetros laser ultrasensíveis. Se o espaço-tempo não é contínuo, mas composto de bits informativos discretos à escala de Planck, isso se manifestaria como um ruído de fundo fino e inevitável, um sussurro granular que revela a textura digital do universo. Nessa fase, o princípio holográfico não é um mapa completo, mas uma bússola precisa que indica a unificação entre gravidade e mecânica quântica. A descoberta de Bekenstein e Hawking de que a entropia de um buraco negro é proporcional ao área e não ao volume é uma realidade física inegável, que sacode desde as raízes nossa intuição sobre a compreensão do universo. Se o espaço não é um cenário preexistente, mas um produto emergente do entrelaçamento de informações quânticas, devemos redefinir conceitos como distância e posição como correlações informativas. Isso se conecta à hipótese ER igual a EPR, que afirma que a ponte Einstein-Rosen e o entrelaçamento quântico são essencialmente o mesmo, ou leva ao paradoxo do firewall, que sugere uma liberação massiva de energia no horizonte de eventos do buraco negro para preservar a informação. O espaço tridimensional que vivemos é uma realidade sólida ou uma projeção holográfica de dados bidimensionais registrados em uma superfície de confim? Ainda não é definitivo. No entanto, é certo que em regiões extremas influenciadas fortemente pela gravidade, a informação funge como material primordial que constitui o universo. Nas análises futuras, escavando as origens do espaço-tempo com pontes de minhoca e anéis de conexão geométrica do entrelaçamento quântico, colocaremos a peça sucessiva desse imenso quebra-cabeça. A realidade do universo está oculta não na matéria, mas na estrutura informativa, um enigma que nos convida a decifrar o código cósmico com humildade e assombro. Além disso, avanços recentes em 2025 e 2026 expandem essa visão. Por exemplo, o trabalho de Andrew Strominger na holografia celestial continua a evoluir, conectando amplitudes de espalhamento em espaços planos a funções de correlação em teorias de campos conformes do infinito nulo, aproximando-se mais do nosso universo real. Em 2025, uma colaboração da Fundação Simons ampliou isso, sugerindo que detectores como LIGO poderiam captar efeitos de memória holográfica nas ondas gravitacionais, transformando o sussurro teórico em algo detectável, como um eco que finalmente chega aos nossos ouvidos. No contexto da energia escura holográfica, modelos refinados em 2024 por pesquisadores de Portsmouth estabilizaram interações dependentes do tempo, ligando a expansão acelerada aos confins informativos. Enquanto estudos de 2025 propuseram matéria escura holográfica derivada de cutoffs infravermelhos, explicando coincidências cósmicas com elegância matemática. Outros desenvolvimentos incluem testes do princípio holográfico por físicos da Universidade Estadual de Utah em 2025, usando índices superconformais para bridging mecânica quântica e relatividade. E trabalhos brasileiros combinando o programa SVAMP com holografia para teorias coerentes de gravidade quântica. Em 2026, dados do DESI sugerem que a energia escura pode estar enfraquecendo ligeiramente, apoiando modelos holográficos dinâmicos que evitam instabilidades anteriores, possivelmente levando a um Big Freeze em vez de um Big Rip, onde o universo se expande eternamente em um vazio gelado, mas estabilizado pelo tempo. Tentativas de detectar ruído holográfico continuam sem sucesso claro até 2025, mas avanços em interferômetros prometem sondar a escala de Planck, revelando se o espaço é pixelado como uma tela digital antiga. Essas adições enriquecem o tapiz holográfico, convidando-nos a imaginar um universo onde a informação não é apenas dados, mas o pulsar vital que dá forma ao vazio, ecoando como um coração cósmico batendo no silêncio infinito. Agradecemos sinceramente a Stephen Hawking por seus esforços incansáveis no estudo da radiação dos buracos negros e da entropia, que iluminaram os paradoxos fundamentais da física, contribuindo com uma visão que transcende gerações. Agradecemos a Jacob Bekenstein por suas ideias inovadoras que definiram os limites da informação, revolucionando nossa compreensão dos buracos negros e abrindo portas para o holográfico. Agradecemos a Juan Maldacena por formular a correspondência EDST-CFT, que transformou a gravidade quântica e abriu novas vias para unificar as teorias, com dedicação que inspira o progresso. Agradecemos a Gerhard T. Ruft por propor primeiro o princípio holográfico, rompendo paradigmas consolidados com uma visão audaz que redefine a realidade.
Agradecemos a Leonard Susskind por suas interpretações profundas na teoria de cordas, que resolveram o paradoxo da informação com insights iluminantes, demonstrando perseverança inabalável. Agradecemos a Shinsei Ryu e Masahiro Takayanagi por sua fórmula que conecta a entropia de entrelaçamento à geometria, fornecendo um ponte essencial entre informação quântica e espaço-tempo. Agradecemos a Andrew Strominger por desenvolver a holografia celestial, estendendo a holografia a espaços planos e aproximando-a de nosso universo real, com contribuições que continuam a expandir fronteiras. Agradecemos aos físicos da Universidade Estadual de Utah por seu teste do princípio holográfico de 2025, que vincula as teorias de gravidade quântica e fortalece os laços entre mecânica quântica e relatividade, refletindo anos de dedicação. Agradecemos aos pesquisadores da Universidade de Portsmouth por seus modelos refinados de 2024 sobre a energia escura, que estabilizam versões anteriores e conectam a expansão cósmica aos confins informativos holográficos, avançando com rigor. Agradecemos aos pesquisadores brasileiros por seu trabalho que combina os confins do programa SVAMP com a holografia, definindo teorias coerentes de gravidade quântica, com esforços que enriquecem o conhecimento global. Finalmente, agradecemos aos numerosos pesquisadores anônimos por seus sacrifícios silenciosos, noites insônia e dedicação ao bem da sociedade, que contribuíram inestimavelmente ao acúmulo de conhecimento humano. A todos eles vai nossa gratidão. E seus esforços permanecerão como uma fonte eterna de inspiração.